da nossa experiência, a gente conseguiu incidir, não que a gente resolveu, mas a gente incidiu nesse, vamos dizer, excesso de encaminhamento para o CAPSI, no momento que o próprio CAPSI esteve mais próximo da estratégia de saúde da família e das escolas, né? Tem a ver com aquilo também que eu falei, assim, o nosso papel como trabalhadoras da saúde mental não é fazer barreira, né, para a educação ou para a atenção básica. O nosso papel é ajudar esses dispositivos a, compreender o que está se passando com a criança, e dois, conseguir identificar as necessidades das crianças antes de pensar nos encaminhamentos, né? O que a gente fez no território, que a gente está desenvolvendo o projeto, foi uma pactuação de que toda vez que a educação identificasse alguma situação que elas reconheciam como sendo necessário o encaminhamento para o CAPSI, antes da escola efetivar o encaminhamento, a gente fazia uma reunião. Eu não mencionei na minha apresentação, mas quando eu falo de regularidade no trabalho desse solo comum que a gente está construindo, é preciso instituir um espaço para compartilhamento das informações. E esse espaço pode ser, às vezes, no dia a dia, a partir de grupos de WhatsApp. Então, nesse território onde desenvolvemos o projeto, tem um grupo de WhatsApp que tem profissional do CAPSI, profissional da atenção básica, profissional da assistência social, profissional da escola e da equipe do projeto, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, para que a atenção básica e a educação consiga olhar para essas crianças e para esses jovens sem pensar no encaminhamento, é preciso que elas se sintam amparadas no seu cotidiano de trabalho e de cuidado, para não querer empurrar, né, passar o caso para frente. Então, desde que a gente propôs isso, diminuiu significativamente o número de encaminhamentos da escola para o CAPSI, porque pelo menos a escola, uma das escolas, a gente não consegue fazer o trabalho, ainda não conseguimos, né, o trabalho com todas as escolas, mas ao menos uma escola onde a gente tem uma parceria, se elas identificam essa necessidade, ao invés de mandar a cartinha para o CAPSI, ela conversa com a equipe que está lá semanalmente na escola. E aí a gente se aproxima da criança, a gente conversa com a professora, a gente vai montando as peças de um quebra-cabeça, porque às vezes é uma criança que está passando por uma situação pontual e que uma intervenção ali na própria escola será suficiente. Às vezes é uma criança, como eu já vi no projeto, uma criança que estava abrindo um quadro psicótico, né? Era uma criança, a queixa da professora foi, ele está dormindo na sala de aula. Essa era a queixa, era o que aparecia para ela. E aí, na verdade, a gente foi entendendo, se aproximando dessa criança, que ele não dormia enquanto a mãe não chegava, e a mãe trabalhava até início da madrugada, então ele ia dormir muito tarde, ele dormia na sala de aula porque ele não dormia bem à noite. E ele tinha que esperar a mãe chegar porque ele tinha medo, porque uma voz ficava dizendo uma coisa na cabeça dele. Então, veja que, assim, dormir na sala de aula não é uma demanda de saúde mental, não requer um encaminhamento para um CAPSI. Agora, se a gente vai lá e vai entendendo o que está acontecendo com esse garoto para ele dormir todos os dias na sala de aula, a gente vai construindo, né, essa história, vai juntando as peças do quebra-cabeça, esse encaminhamento ele vai muito mais qualificado para o CAPSI. A outra estratégia, né, assim, além de ter um espaço, seja de encontros regulares, seja um espaço de eu estou agora com uma situação na escola, eu preciso falar com alguém, porque eu não sei o que fazer. Então, é preciso que a gente, trabalhador da saúde mental, a gente se faça presente, né, nesses territórios. E se fazer presente, às vezes, é isso. Ter um número de contato no qual as professoras podem pedir ajuda quando tiver alguma situação, né? O outro exemplo é o próprio grupo de crianças que eu mencionei para vocês. Isso eu vivi, estou vivendo agora na universidade, mas eu vivi também quando eu fui trabalhadora de um CAPSI. Tinha um determinado território que encaminhava muitas crianças para o CAPSI. E às vezes eram crianças que não era o encaminhamento adequado. Às vezes até tinha necessidade de estar no CAPSI, mas de modo geral não era.
Ao invés de a gente devolver dizendo isso não é para CAPSI, o que é muito comum acontecer, o que a gente fazia, a gente começou a fazer um trabalho regular com a estratégia de saúde da família. E lá havia a equipe de saúde mental que favorece, né? Assim, na época nem existia NASF, né? O que hoje, né, se constituiu como equipe NASF, mas a psicóloga e a terapeuta ocupacional dessa equipe de referência, elas diziam, eu não sei atender criança. Então, meu trabalho ainda como TO de um CAPSI foi fortalecer um trabalho lá na atenção básica para a criação de um grupo de crianças, nos moldes desse grupo que eu mencionei para vocês, um grupo que avalia. Então, hoje, no território onde nós estamos, se tem uma criança que o médico de família identifica que tem alguma coisa errada, às vezes não é incomum, porque a criança chorou no atendimento, tem que ir para a psicóloga, isso não é incomum. O que o grupo de criança produziu foi, bom, agora aquela equipe de saúde da família reconhece no grupo de criança um espaço de acolhimento e avaliação. Então, antes da criança ser encaminhada para a CAPSI, sem nem sequer saber se é necessário mesmo ou não, esse dispositivo, que só acontece porque tem um profissional com experiência em saúde mental infantil juvenil, porque, como eu mencionei, a psicóloga desse NASF dizia, eu não atendo criança, não sei atender. Então, a nossa presença viva no território vai construindo a capacidade dessas equipes a responder às necessidades das crianças e dos adolescentes. Porque muitas das vezes esses encaminhamentos, a gente tem que entender isso. Não é porque as pessoas não se implicam no cuidado, é porque elas não sabem o que fazer. Tem muitos estudos apontando que os trabalhadores da atenção básica da educação, eles se sentem desamparados. No desamparo, eu passo o problema para frente.